ambiente. E continuando os tópicos dessa lei, um dos pontos mais importantes são os princípios. Estes princípios não são os princípios do direito ambiental que a gente viu no começo do curso, mas são os princípios da própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Se a gente olha aqui no próprio arquivo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai ver que os princípios estão aqui no começo da lei. Ou seja, esses 10 princípios, que chamam dos 10 mandamentos para facilitar, vai falar assim: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo, que é o objetivo geral, que a gente viu na aula passada, tudo isso aqui, não precisamos repetir. E aí no final, sim, atendidos os seguintes princípios. Então, esses são os princípios da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vai ver no vídeo de agora. O primeiro princípio diz: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. A gente vê aqui um outro problema dessa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é esses princípios não tem cara de princípios, né? Quando você fala uma ação não é um princípio, uma ação é um instrumento, uma ferramenta, uma forma de agir, não é um princípio. Então essa lei é um pouquinho mal redigida, mas enfim, dentro desses princípios da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente pode recapitular alguns dos princípios do direito ambiental que a gente viu aí no começo do curso. Então, por exemplo, quando a gente fala ação governamental, a gente está falando do princípio da obrigatoriedade de intervenção do poder público. E esse sim é um princípio geral do direito ambiental. Outra coisa, quando fala em equilíbrio ecológico, a gente está falando do princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando estamos falando do uso coletivo, nós podemos lembrar do princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Se você está em dúvida sobre esses princípios, volta lá nas nossas aulas para dar uma recapitulada. O segundo princípio, de novo, um princípio que não tem cara de princípio, porque fala de uma ação, né? Então você vai ter um uso do solo, do subsolo, da água e do ar racional. É isso que quer dizer uma racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. E, de novo, se o uso do solo, do subsolo é feito de uma forma racional, nós podemos atingir um meio ambiente equilibrado, então se liga ao princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E também, se nós usamos os nossos recursos racionalmente, nós conseguiremos atingir o desenvolvimento sustentável, ligando então a esse princípio que nós já vimos. Um terceiro princípio também, novamente, vejam que fala aqui de uma ação, né? Então não é um princípio como a gente está acostumado, mas é mais uma diretriz de ação, que você vai planejar e fiscalizar o uso dos recursos ambientais. Novamente, se você consegue fazer isso efetivamente, que a gente sabe que na realidade está muito longe disso, nós conseguiríamos atingir um desenvolvimento sustentável. E também, óbvio, não há um meio ambiente equilibrado se você usa os recursos ambientais de uma forma sem planejamento e sem fiscalização, que é basicamente o que tem acontecido nos últimos tempos. O quarto princípio aqui da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. Então, preservar áreas representativas é basicamente a criação de parques, estações ecológicas, também podemos considerar as APPs e as reservas legais. O quinto princípio menciona que você deve controlar atividades que são potencial ou efetivamente poluidoras e zonear, ou seja, estabelecer locais onde podem ou não ser executadas atividades que são efetivamente poluidoras. Dentro dos municípios nós temos, por exemplo, o estabelecimento de zoneamento urbano com bairros predominantemente industriais e bairros onde não podem ser instaladas indústrias. Então, quando você fala de atividades que podem eventualmente ser poluidoras ou que sabemos que são poluidoras, efetivamente poluidoras, estamos tratando dos dois princípios mais importantes, talvez até do direito ambiental, que o pessoal tem mais dificuldade, que é o princípio da precaução e o princípio da prevenção. E também, se estamos falando de atividades poluidoras, se conseguimos controlar e zonear, damos alguns passos no direito de garantir uma sadia qualidade de vida.
O sexto princípio da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é que o governo brasileiro incentiva o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. O sétimo princípio é que o governo precisa acompanhar o estado do meio ambiente, como que está a qualidade ambiental. Então, novamente, estamos falando aqui de uma ação. Então, a gente percebe que os princípios dessa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente são um pouquinho diferentes dos princípios do direito ambiental. Eles tratam mais de ações do governo. E eles têm, como a gente está vendo aqui, relação com os princípios do direito ambiental que a gente já viu. O oitavo princípio é a recuperação de áreas degradadas, mais uma ação aqui, bem relacionado a um princípio bem conhecido nosso, que é o princípio da reparação. O nono é que a gente tem que proteger áreas ameaçadas de degradação. E, por fim, um princípio que foi incluído posteriormente é o da educação ambiental, que eu ressalto aqui, em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. E a ideia disso é você capacitar essa comunidade para a participação ativa na defesa do meio ambiente, ligando, então, dois princípios que a gente já viu, informação e participação, que estão sempre ligados, ou seja, nós devemos informar as pessoas para que elas possam participar da defesa ativa do meio ambiente. Beleza, gente? Então, esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tratando dos princípios da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.